Quando as pessoas imaginam castelos medievais, imaginam calor no sentido de poder. Uma lareira acesa no grande salão, lançando luz alaranjada sobre paredes de pedra. Senhores envoltos em peles, chamas de tochas a brilhar no ferro. Banquetes que avançam pela noite dentro, sem qualquer sinal de frio em lado nenhum da sala. Essa é a imagem. Mas o inverno dentro de um castelo de pedra com 20 graus negativos não tinha nada a ver com isso. Os construtores medievais estavam a enfrentar algo que hoje tratamos como completamente resolvido. Não o inimigo à porta, não a peste a atravessar a guarnição, não a linha de abastecimento cortada por um cerco, o próprio frio. E os castelos que conseguiam manter os seus habitantes vivos durante janeiro e fevereiro não eram os que tinham as maiores lareiras. Eram os que resolviam a retenção do calor sem custo nenhum, de forma permanente, usando um princípio físico que continua ativo nas paredes da sua casa neste preciso momento, que ele esteja a tirar partido dele ou não. Na Abadia de Fountains, em North Yorkshire, fundada em 1132, quando um grupo de monges se separou do mosteiro beneditino de Santa Maria, em York, para criar uma casa cisterciense mais austera, num vale fluvial famoso pelos seus invernos rigorosos, a comunidade mantinha uma única divisão aquecida durante invernos em que o rio Skell congelava por completo. Uma única divisão. Num complexo que, mais tarde, viria a ocupar mais de 4 hectares e meio de construção em pedra, não porque lhes faltasse material, mas porque compreendiam, e isto era conhecimento institucional, não acidente, que o calor armazenado numa massa densa dura muito mais tempo do que o calor produzido e perdido de imediato. O fogo necessário para manter esse ambiente aquecido era apenas uma fração do que o mesmo fogo exigiria num espaço aberto, sem nada que o retivesse. Essa compreensão está à venda na loja de materiais de construção mais próxima por cerca de 3 euros. A indústria moderna de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, nos Estados Unidos, gera aproximadamente 25 mil milhões de dólares por ano só em equipamentos, segundo o relatório de 2023 da IBIS World sobre o fabrico no setor AVAC. O Inquérito ao Consumo Energético Residencial de 2022 da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos coloca a despesa média anual de uma família americana com aquecimento ambiente em cerca de 1.200 dólares. Estes dois valores não se sobrepõem. Um paga a máquina, o outro paga o combustível. Os monges cistercienses não pagavam nenhum nem outro. A infraestrutura térmica que ergueram para controlar o calor sem consumo contínuo de combustível resistiu durante tanto tempo que ainda hoje se pode caminhar por ela, passar a mão pelas paredes do calefatório da Abadia de Fountains e sentir com os próprios dedos o aspecto de 9 séculos de física a funcionar. Não foi restaurado. Não é mantido por nenhum esforço ativo. Continua de pé porque calcário unido com argamassa de cal na proporção certa não falha à escala de uma vida humana. A English Heritage, que gere o local no âmbito da classificação da paisagem de Studley Royal e do Jardim Aquático como Patrimônio Mundial da Unesco, documentou a sua estrutura ao detalhe. Pode visitá-lo, pode fotografá-lo, pode tocar nas paredes e medir com a própria mão o que significa massa térmica naquela escala. Estas paredes não são uma peça de museu. São uma experiência viva, cujos resultados não mudaram em 900 anos. Não se passa fatura por paredes de calefatório intactas. Isto não é uma ideia nova. Os cistercienses não foram os primeiros a percebê-la. Os romanos aplicaram o aquecimento por hipocausto sob o pavimento usando exatamente o mesmo princípio de massa térmica, documentado em vários locais da Britânia romana, incluindo o Palácio de Fishbourne, em West Sussex, escavado pelo arqueólogo Barry Cunliffe, a partir de 1960, onde o sistema sob o chão usava pilares de ladrilho para sustentar um piso elevado e permitir a circulação de ar aquecido por baixo de uma superfície densa com grande inércia térmica. Quando a ocupação romana terminou e a infraestrutura necessária para um abastecimento contínuo de combustível colapsou, o princípio sobreviveu nos mosteiros e acabou por passar para a arquitetura doméstica da Europa Central. O Kashelofen, o fogão de azulejo medieval, representa a aplicação mais refinada deste princípio fora da construção monástica. Fogões de azulejo que encerravam uma pequena câmara de combustão no interior de uma massa de cerâmica estão documentados arqueologicamente em toda a Europa Central de língua alemã a partir do século XII, com exemplares preservados nas coleções permanentes do Museu Nacional da Baviera, em Munique, e do Museu Nacional da Suíça, em Zurique. A lógica de funcionamento era conhecida dos artesãos que os construíam: acender o fogo durante 2 a 3 horas, carregar a massa cerâmica até a temperatura desejada, deixar o fogo extinguir-se e permitir que essa massa libertasse calor lentamente para a divisão ao longo das 8 a 12 horas seguintes. A necessidade de fogo era mínima. O período de conforto? Não. P. A. Faulkner, em Domestic Planning from the 12th to 14th Centuries, publicado no Archaeological Journal,
Em 1958, documentou a variação sistemática das soluções de aquecimento na arquitetura doméstica inglesa medieval e identificou o posicionamento da massa térmica, a relação entre a fonte de calor, o material denso que ela aquecia e o espaço ao serviço desses materiais, como a principal variável na habitabilidade de inverno em castelos e solares. Não era o tamanho do fogo, era a massa que o fogo carregava. Theophilus Presbyter, ao escrever De Diversis Artibus por volta de 1125, descreveu a construção de fornos para metalurgia e produção de vidro e registrou o comportamento específico dos materiais à base de argila sob calor prolongado, observando que paredes de forno feitas de barro cozido e ladrilho retinham calor de forma mensuravelmente mais prolongada do que paredes de pedra com a mesma espessura, e que os artesãos podiam explorar deliberadamente essa retenção, reduzindo o uso ativo de combustível nas fases finais da cozedura, precisamente porque a massa de argila continuava a fornecer o calor que o fogo já tinha produzido. Ele estava a descrever a física do Kachelhofen do ponto de vista de um artesão que construía fornos. A aplicação era diferente. A física era idêntica. Depois, uma indústria tornou essa solução permanente inconveniente. Não errada, inconveniente. Por volta da década de 1840, o fabrico de vidro cilíndrico de Robert Lucas Chance, nas vidrarias da Chance Brothers, em Smethwick, Birmingham, uma técnica que ele trouxera diretamente das manufacturas francesas de Saint-Gobain, tinha feito descer o custo do vidro plano o suficiente para o transformar num produto viável para uso doméstico em toda a Inglaterra. Em 1851, o Parlamento Britânico aboliu o imposto sobre as janelas, cobrado desde 1696, que fazia de cada janela adicional numa casa um encargo fiscal. Depois de 1851, o vidro era barato e já não era taxado. As janelas podiam ser abertas em qualquer parede, viradas para qualquer direção, sem penalização. O conhecimento que os construtores cistercienses tinham preservado durante mais de 700 anos, inscrito nas disposições da regra de São Bento, redigida por volta do ano 516 da nossa era, que restringia o fogo num mosteiro à cozinha e ao único calefatório, colocado de propósito para receber o máximo de sol de inverno, tornou-se comercialmente irrelevante de um dia para o outro. A orientação a sul deixou de importar se era possível envidraçar todas as paredes em todas as direções e queimar mais carvão para compensar aquilo que cada vidro virado a norte deixava escapar. A Chance Brothers, a empresa que deu início a esta transição, acabaria por ser integrada nas vidrarias da Pilkington Brothers, em St. Helens, Lancashire. Hoje, a indústria global do vidro plano gera anualmente cerca de 90 mil milhões de euros, segundo a análise de mercado da Grandview Research, publicada em 2022. A indústria global de equipamentos de climatização gera mais 220 mil milhões. Não são indústrias separadas, são dois ciclos de faturação que, juntos, substituíram uma solução que não podia ser faturada de todo. Ninguém consegue vender uma subscrição de uma parede de pedra virada a sul, mas consegue vender vidro para todas as paredes e sistemas de aquecimento para compensar o calor que cada janela virada a norte perde ao longo de todas as noites de inverno. Essa é a explicação completa. Nada foi proibido, nada foi escondido. O ciclo de faturação simplesmente não tinha espaço para aquilo que era grátis. No seu auge, durante a Alta Idade Média, a Inglaterra tinha mais de 1.500 castelos em funcionamento, documentados pelo historiador Robert Lydiard em Castles in Context, publicado em 2005 pela Windgather Press. Todos eles, sem exceção, resolviam o aquecimento de inverno sem pagar a ninguém, sem fatura, sem fornecedor, sem contrato de manutenção. Hoje, uma família média europeia gasta cerca de 1.100 euros por ano só para aquecer a casa. Os engenheiros dos castelos medievais pagavam zero. A física que eles usavam não mudou uma única variável desde o ano 1200 da nossa era. Ela está a funcionar nas paredes da sua casa neste preciso momento. E quase ninguém a está a usar. Passou a vida inteira a ver isto sem nunca ligar os pontos. Pegue numa frigideira de ferro fundido que tenha estado 2 horas ao sol numa janela. Ponha a mão a uns 15 centímetros por cima dela. Essa frigideira foi aquecida por nada além da luz do sol e da sua própria massa, e continua a libertar calor mesmo depois de o sol já não lhe bater. Sem combustível, sem mecanismo, sem conta para pagar. Entre numa casa de banho com azulejo que tenha apanhado o sol da tarde através de uma janela pequena. Vá lá às 9 da noite. Os mosaicos debaixo dos pés continuam mais quentes do que o ar por cima deles. A mesma casa, o mesmo termóstato. O chão guardou a tarde, e está a gastar essa memória agora, horas depois, nos seus pés descalços. Entre, em março, numa horta murada, daquelas que se vêem em tantas propriedades históricas, com paredes de tijolo viradas a sul em 3 lados, e encoste as costas à parede sul, às 3 da tarde. O calor que irradia desse tijolo foi captado da luz fraca do inverno durante o dia.
e está agora a ser devolvido ao ar frio ao cair da tarde. Os hortelões medievais dos mosteiros, incluindo os de Rievaulx-Abbey, usavam este comportamento de forma deliberada para prolongar a época de cultivo e proteger plantas sensíveis ao frio durante semanas em cada extremo da estação. A física que está a sentir nas costas, nesse jardim murado, é a mesma física que aqueceu o calefatório de Fountains Abbey durante 3 séculos antes da dissolução. Não está a olhar para a história, está dentro de uma física que não tem prazo de validade. O sistema medieval é este princípio, compreendido, colocado de propósito no sítio certo e associado a um material suficientemente denso para que o período de armazenamento seja longo o bastante para fazer diferença. Com 3 euros, já consegue começar. E vou dizer-lhe com toda a franqueza aquilo de que precisa, número por número. 3 ladrilhos de terracota sem esmalte. Sem esmalte mesmo. A superfície vitrificada de uma peça esmaltada cria uma camada refletora que reduz a capacidade do material para absorver e emitir radiação infravermelha. O que lhe interessa é terracota crua, mate, sem esmalte, aquela peça de barro laranja ou vermelho que encontra em qualquer loja de materiais de construção. Em lojas como a Leroy Merlin, a Max Mat ou qualquer casa de materiais local, encontra peças equivalentes por cerca de 1 euro cada. Num estaleiro de recuperação ou numa obra, pode até arranjá-las de graça. 3 peças. 3 euros em loja. Esse é o custo total do material. Também precisa de um espaçador. Qualquer coisa que levante cada ladrilho cerca de 1,5 cm acima da superfície onde estiver pousado. 2 lápis, um par de tampas metálicas, um pedaço de cartão dobrado ao meio, um espaçador em cada extremidade de cada peça. Esse espaço livre por baixo não custa absolutamente nada. É mesmo só isso. Agora, aqui está o ponto em que quase toda a gente falha, quando tenta reproduzir o que os castelos medievais faziam. Elas se concentram na fonte de calor, olham para o fogão, para o radiador, para o aquecedor portátil e tentam tornar a fonte mais potente ou mais eficiente. As guarnições medievais fracassavam do mesmo jeito. O cronista Guilherme, o bretão, na sua Philippide, um relato do reinado de Filipe II da França, escrito no começo do século XIII, registrou a lenta deterioração da guarnição inglesa em Château Gaillard, durante o cerco de Filipe, entre 1203 e 1204. A guarnição tinha fogo, tinha pedra, tinha os mesmos materiais básicos de qualquer castelo em funcionamento na Inglaterra. O que falhou não foi o combustível. Foi o calor saindo do espaço ocupado mais depressa do que o fogo conseguia repor. As muralhas de pedra eram espessas, mas foram posicionadas para defender, não para reter. Toda guarnição que fracassou em um cerco de inverno documentado fracassou pela mesma variável. A diferença nunca esteve no que elas queimavam. O conde Benjamin Thompson, conde Rumford, documentou isso com precisão. No ensaio de 1797, Of Chimney Fireplaces, with Proposals for Improving Them to Save Fuel, publicado como parte de Essays, Political, Economical and Philosophical, Rumford descreveu anos de estudo dedicados a examinar lareiras inglesas antigas e sistemas de aquecimento em solares e castelos que remontavam à Idade Média e ao começo da Era Moderna. A conclusão dele foi direta. As estruturas mais antigas irradiavam uma quantidade desproporcional de calor para o ambiente por unidade de combustível, porque seus construtores haviam posicionado massa térmica densa, a pedra do fundo da lareira, as paredes laterais da boca do fogo, o piso logo à frente, para absorver calor durante a queima e devolvê-lo ao ambiente ao longo das horas seguintes. Construtores posteriores abandonaram esse arranjo em favor de lareiras maiores e mais decorativas, que exibiam calor aos olhos, mas quase não retinham nada. Rumford identificou o posicionamento da massa, e não a geometria do fogo, nem o tipo de combustível, como a variável decisiva. Se você monta tudo sem posicionar a massa corretamente, acontece o mesmo que aconteceu com as guarnições derrotadas. Um fogo que arde e um cômodo que continua frio. Se você posiciona a massa do jeito que os construtores cistercienses posicionavam em Fountains, em Rievaulx, em Clairvaux, na Champagne, obtém o que essas estruturas ainda demonstram hoje. Um comportamento térmico que continua de 4 a 8 horas depois do fim de qualquer fornecimento ativo de combustível. Passo 1. Encontre a parede do seu cômodo que fica voltada para o norte. No hemisfério sul, o sol percorre o norte do céu da manhã até o fim da tarde. Uma parede voltada para o norte recebe radiação solar direta por qualquer janela nela, do meio da manhã ao meio da tarde, mesmo em julho, mesmo com o céu parcialmente encoberto. Se você não tiver certeza da orientação, observe onde a luz do sol de inverno cai no chão entre 10 da manhã e 2 da tarde. A superfície iluminada é o seu alvo. Coloque suas 3 placas planas no chão, diretamente no caminho dessa luz solar, ou no peitoril da janela, se ele for largo e fundo o bastante para mantê-las planas, sem ficar para fora.
Posicione-as o mais perto possível do vidro, sem encostar nele. Coloque os espaçadores, um em cada extremidade de cada placa. E confirme que cada placa tem um vão livre de aproximadamente 1 cm e 3 mm por baixo, ao longo de todo o comprimento. Esse vão cria um canal passivo de convecção. O ar frio ao nível do chão passa por baixo da placa, entra em contato com a parte inferior mais quente, aquece por condução, fica menos denso e sobe pela face da placa para o ar do ambiente. É o mesmo movimento de ar que alimentava os canais do hipocausto em Fishbourne e os vazios sob o piso dos calefactórios cistercienses. O ar se move porque a física obriga. A placa faz o trabalho. Você não faz nada. Passo 2. Deixe passar no mínimo 2 horas completas de ganho solar ou 2 horas de contato com sua fonte de calor atual, se não houver sol disponível. A massa precisa carregar. Os usuários medievais do Katilofen entendiam essa disciplina. O fogão precisava de um ciclo completo de aquecimento para atingir a temperatura em que as placas cerâmicas conseguiriam reter calor de forma eficaz durante a noite. No mosteiro, o fogo do calefactório era aceso em 1 hora específica e administrado por um irmão designado porque os cistercienses entendiam que carregar e liberar eram operações distintas, com tempos distintos. Agora você está carregando. A liberação vem depois. Não apresse esse período de carga. E não acrescente nada às placas. Nada de tinta, nada de revestimento, nada de papel alumínio. A terracota crua tem uma emissividade próxima de 0,9, em uma escala na qual um absorvedor térmico perfeito marca 1,0. Qualquer revestimento reduz isso. Deixe crua. Passo 3. No auge do sol, entre meio-dia e 2 da tarde, na maior parte das latitudes, segure a palma da mão aberta a 15 centímetros acima da placa central e mantenha-a parada por 20 segundos. A placa deve parecer visivelmente mais quente nessa distância do que o ar a 1 metro para qualquer um dos lados, na mesma altura. Essa diferença é energia armazenada. É isso que você vai gastar nas próximas horas sem queimar mais nada. Passo 4. Reduza sua fonte de calor. Abaixe o termostato em 3 graus. Desligue o aquecedor portátil. Deixe a temperatura do cômodo começar sua queda natural. Anote a hora. Saia do cômodo por 2 horas. Não ajuste nada. Passo 5. Volte quando completar 2 horas. Segure novamente a palma da mão aberta a 15 centímetros acima da placa central. Mantenha-a parada por 30 segundos. A placa ainda estará irradiando calor infravermelho para cima. Sem combustível, sem eletricidade, sem nenhum processo ativo. A radiação é real. Sua mão está aquecendo por causa dela. E ela está aquecendo o ar logo acima da placa, que sobe e se mistura com o ar mais frio do ambiente, mantendo a temperatura do cômodo acima do ponto em que teria caído sem a massa. Isso não é um efeito pequeno nem simbólico. É um mecanismo do qual 300 pessoas na abadia de Fountains dependeram ao longo dos invernos de North Yorkshire durante 3 séculos. Se, depois de 2 horas você não sentir nada, o tempo de carregamento do passo 2 foi insuficiente. Aumente para 3 horas. A física não mudou. Em condições de pouca luz no inverno, a peça pode simplesmente precisar de mais tempo para atingir uma temperatura de armazenamento realmente eficaz. Passo 6. Aumente a escala com confiança. 6 peças dobram o calor armazenado e prolongam, na mesma proporção, o tempo de liberação útil. 9 peças acumulam massa térmica suficiente para estender o conforto do ambiente por 3 a 4 horas, depois de uma redução significativa no aquecimento. 12 peças dispostas em grade, em 3 fileiras de 4, ao longo de um rodapé voltado para o sul, começam a reproduzir, em escala reduzida, a parede térmica presente em todo o calefatório cisterciense documentado. Uma massa densa, posicionada ao sul, que armazenava a radiação solar durante o dia e a liberava no espaço ocupado nas horas mais frias da noite. Mantenha qualquer conjunto de peças a pelo menos 20 centímetros de uma chama aberta ou de qualquer superfície que ultrapasse 93 graus Celsius. A terracota não é combustível. Ela é fabricada a mais de 1000 graus Celsius. Mas deixar 20 centímetros de distância de uma fonte direta de calor é uma medida sensata. O campo radiante da peça vai muito além dessa distância. Agora leve isso para a escala de uma família de 4 pessoas numa casa comum. No principal espaço de convivência voltado para o sul, 9 peças. Em 2 quartos com alguma entrada de luz pelo sul ou pelo leste. 6 peças em cada um. No total, 21 peças para a casa inteira. R$21 no varejo. Menos se vier de material reaproveitado. A extensão térmica de cada conjunto carregado fica entre 2 e 4 horas por dia, dependendo da latitude e do ângulo e da intensidade da luz de inverno disponível. Em Yorkshire, onde Fountains e Rievaulx funcionaram durante invernos rigorosos registrados em documentos, o sol de inverno é baixo e difuso.
O sistema de calefatório funcionou durante séculos nessas condições. Em latitudes ao sul de 50 graus norte, o ganho solar é mais intenso, o tempo de carregamento é menor e a energia armazenada é proporcionalmente maior. Agora, amplie mais, até chegar à escala do que os construtores medievais realmente conseguiram fazer. A Abadia de Fountains, no auge do século XIII, abrigava aproximadamente 70 monges do coro e entre 200 e 300 irmãos leigos e trabalhadores de apoio, números registrados pelo historiador Glyn Kopeck em Fountains Abbey, publicado conjuntamente pela English Heritage e pela Beresford em 1993. 300 pessoas, um único calefatório. A massa térmica desse calefatório, paredes de calcário com espessura média superior a 1 metro, posicionadas no lado sul da ala oeste do claustro para receber o máximo de ganho solar no inverno, mantinha o calor por horas, depois de qualquer fonte ativa de combustível ser reduzida. Essa é a escala comprovada em que esse princípio foi colocado à prova em condições reais. E não falhou. Não exigiu manutenção além da que qualquer estrutura de pedra exige. Não gerou conta nenhuma. E continua de pé, sem conta, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém. Uma limitação, dita com honestidade. Essa técnica funciona menos em ambientes que não recebem luz natural direta e não tem nenhuma fonte de calor próxima o bastante para carregar a massa das peças durante o dia. Um cômodo interno voltado para o norte, sem janelas e sem um radiador no ambiente ao lado, vai apresentar o menor benefício, porque peças que nunca chegam a uma temperatura elevada não conseguem liberar aquilo que nunca armazenaram. Os praticantes medievais entendiam isso e projetavam seus espaços levando isso em conta. O calefatório da abadia de Rievaulx, assim como os de Fountains e Clairvaux, era sempre posicionado para receber exposição ao sul. Uma exigência de projeto documentada pela pesquisa arquitetônica da English Heritage nos registros do sítio de Rievaulx. Os cistercienses não tentavam usar massa térmica em salas onde a radiação solar não chegava. Eles colocavam a massa onde o sol pudesse encontrá-la. Se o seu cômodo não tem acesso ao sol e não tem uma fonte de calor por perto, coloque as peças perto, não encostadas, não tocando, não a menos de 20 centímetros da superfície mais próxima que produza calor. Um radiador, um cano quente, um aquecedor portátil. Use a massa como um dispositivo de retenção do calor que já está sendo gerado. Nessa configuração, você não está substituindo combustível. Está prolongando o período útil de aquecimento depois que reduz a fonte, retendo o que, de outra forma, se perderia em poucos minutos. A limitação é real. Contorne isso da mesma forma que os cistercienses contornavam, com posicionamento, não com combustão extra. A abadia de Fountains continua de pé. As paredes do calefatório ainda estão em North Yorkshire hoje, abertas para o céu desde que Henrique VIII dissolveu o mosteiro em 1539. Quase 500 anos de inverno inglês desde então. Geada nas juntas da argamassa todo o mês de janeiro. Chuva, gelo e ciclos de congelamento e degelo atravessando o calcário, ano após ano, desde o século XVI. E as paredes continuam lá. A massa térmica continua presente. A orientação para o sul escolhida pelos construtores originais continua a mesma. A English Heritage não aquece aquelas paredes. Ninguém aquece. Elas permanecem porque calcário de boa qualidade, assentado com boa argamassa de cal, e colocado para fazer o que a física permite que faça, não falha dentro de um milênio. O que você colocou junto à sua parede voltada para o sul faz o mesmo que aquelas paredes fizeram por 300 pessoas durante um inverno em North Yorkshire. Escala diferente. Mesma física. Não aproximadamente a mesma. Não parecida em princípio. A mesma lei física, sem nenhuma modificação, operando de forma idêntica, com 9 séculos de distância, sobre R$3 em terracota e 2 horas de sol de janeiro. Eu não sei o que trouxe você até aqui. E isso não importa. Funciona de qualquer jeito.